Enquanto você encontra o texto, eu já aviso que esse sermão provavelmente será mais longo do que o sermão da semana passada. O sermão da semana passada, vocês devem lembrar, Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 13. Eu farei a leitura do versículo 10 até o 20, mas o sermão se encontra do versículo 10 ao versículo 13. Pois bem, na semana passada, nós vimos a primeira parte desse sermão, os versículos 10 e 11, sendo que nós paramos na parte final do versículo 11, sem adentrar os pormenores dessas chamadas ciladas aqui do diabo. Hoje eu tenho muita coisa para poder explicar sobre isso e espero que assim possamos chegar a essa conclusão. De qualquer forma, eu já aviso, preciso que você tenha bastante paciência e atenção para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Efésios 6, do versículo 10 até o versículo de número 20, a leitura. Assim diz o Senhor nosso Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Meus irmãos, no último domingo nós, como eu já comentei, ouvimos o Senhor falar conosco a partir do versículo de número 10 aqui, acerca da armadura do Senhor nosso Deus, de como nós devemos nos preparar para a batalha. E nós paramos exatamente na parte em que eu expliquei acerca da pergunta 195 do Catecismo Maior, sobre a sexta petição da oração do Senhor. Você deve lembrar, foi ali que nós paramos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Expliquei aos irmãos, como diz a resposta à pergunta do nosso catecismo, que aqui uma das implicações dessa oração, desse pedido, é para que o Senhor nos livre da tentação, nos dê força contra o inimigo de nossas almas. E aqui nós chegamos, exatamente no versículo número 11, acerca dessa palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo no final do versículo. Veja, na sua tradução, ela aparece, nossa tradução usada aqui na nossa igreja, é a palavra ciladas. A palavra ciladas. No original grego, a palavra que dá origem, ou a palavra que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, é a palavra para método. Método. Então aqui você pode ter a tradução tranquilamente por método, ou então procedimento, ou também a ideia de processo. E como eu já havia explicado, a palavra, como aparece aqui também no português, ela está no plural, indicando aqui que a intenção do apóstolo era sugerir não apenas um tipo de maquinação diabólica, não somente um tipo de ação do diabo, mas várias, inúmeras maquinações. A ideia é essa, é citar uma pluralidade de ações
demoníacas daquele que é chamado pela palavra de Deus de caluniador, o diabo. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse de forma muito clara em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo, ele é aquele que nele não há verdade alguma, ele é um mentiroso e é chamado assim de pai da mentira. O próprio João identifica o diabo com Satanás, lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e capítulo 20, versículo número 2. Ele é chamado de o enganador do mundo inteiro. E é por causa disso que é necessário que nós sejamos preparados contra essas maquinações que se baseiam em mentiras e enganos, visando assim a derrubar os crentes. Aqui, o apóstolo Paulo exorta aos Efésios e a nós nessa noite a nos vestirmos da armadura completa de Deus. E o objetivo é muito claro: você se reveste dessa armadura para permanecer firme contra essas estratégias de Satanás. Lembre-se que o diabo ele é astuto. Ele nem sempre ataca com assaltos evidentes e diretos, mas emprega, por assim dizer, estratégias ardilosas que visam apanhar os crentes, apanhar a você de maneira desprevenida. Sem a armadura de Deus, é certo que você será enganado e derrotado pelas maquinações do diabo, pelas maquinações daquele que por milhares de anos já tem trabalhado assim. Calvino, ele comentando aqui esse texto, diz o seguinte, acerca das armadilhas de Satanás. Calvino diz: tudo o que as Escrituras ensinam sobre os demônios tem o objetivo de nos levar a nos precaver contra seus estratagemas e maquinações, e também a nos equipar com as armas que são fortes e suficientemente poderosas para derrotar esses inimigos poderosíssimos. Observe como Calvino aqui pontua claramente o poder, a ação maligna, que é sim poderosa, reconhece sim poder, e a necessidade de nós nos prepararmos pela palavra de Deus para enfrentar esses inimigos sagazes, o diabo e os seus demônios. Essa noite eu usarei com muita frequência, citando aqui bastante, vários puritanos acerca desse assunto. Escute o que diz um puritano sobre isso, assim, ainda com relação às maquinações do diabo. Satanás está cheio de artifícios e procura encontrar maneiras de enganar, mediante as quais busca incansavelmente a destruição irremediável das almas dos homens. Thomas Brooks afirmou o seguinte: Cristo, as Escrituras, vossos próprios corações e as artimanhas do diabo são as 4 coisas mais importantes que devem ser estudadas e examinadas antes e acima de qualquer outra coisa. Sim, a batalha espiritual nos chama a sermos vigilantes, porque o principal meio que o diabo utiliza contra nossas vidas é o engano. Outro puritano falando sobre esse assunto, ele diz o seguinte: devemos estar ainda mais vigilantes, pois temos de lidar com um tipo de serpente que consegue esconder seu veneno mortal debaixo de uma pele bela e lustrosa. Cuidado, cuidado. Meus irmãos, acerca dessas ciladas aqui descritas, e aqui eu quero que você se atente mais ainda agora. Um puritano chamado William Spurstal, ele trouxe várias estratégias que o diabo costuma utilizar contra o povo da aliança. Na verdade, ele citou aqui pelo menos 12 estratégias que o diabo usa contra o povo de Deus. E em cada estratégia que ele cita, diabólica, em seguida ele apresenta uma solução para resolvê-la. Não apenas com falas dele, mas também de outros autores, de outros puritanos. Antes de começar a citá-las, eu quero que você se atente para uma outra verdade sobre esse poder de engano do diabo. Um certo autor disse o seguinte, o puritano disse o seguinte: o diabo, ele cuidadosamente
tenta as pessoas de acordo com as suas próprias características ou com cada peculiaridade de cada pessoa. Ele diz o seguinte: ele tem um fruto para Eva, uma uva para Noé, uma muda de roupa para Geazi e uma bolsa para Judas. Sim, o diabo ele tenta um jovem com desejos sexuais, tenta um homem de meia idade com uma ambição de honra e grandeza, e um idoso com avareza e rabugice. William Gurnall disse o seguinte: nenhuma atriz possui tantos trajes para subir ao palco quanto as formas de tentação que o diabo tem. Pois bem, passemos então às estratégias propriamente ditas. William Spurstow, ele cita 12. Primeiro, escute bem. Satanás leva os homens de pecados menores para maiores. Ele leva os homens de pecados menores para maiores. Em geral, as pessoas pensam nos pecados menores como algo nada mais sério do que um resfriado. Não é assim que você costuma observar certos pecados? Considerando como pecadinhos. Mas esse puritano alertou que os pequenos pecados são como a tinta de fundo que é pintada num poste ou coluna para prepará-lo para receber aquelas outras cores que serão pintadas por cima. Pequenos pecados, eles têm o poder, a capacidade de exaurir o nosso temor a Deus e o nosso próprio ódio ao pecado, fazendo com que a gente seja conduzido de pecados menores para pecados maiores. Você não abandona, não abomina isso, considerando como pecados pequenos, e deixa aquilo no seu coração e vai até alimentando, conduzindo assim a abismos ainda maiores. Qual a solução para isso? William Spurstow advertiu o seguinte: prestai atenção para que não deis lugar ao diabo, citando Efésios 4:27. Se você deixar a cabeça da serpente entrar na sua casa, logo o corpo inteiro dela virá atrás. Se o diabo faz pouco caso do pecado, olhe para que cada pecado merece. Veja que cada pecado, por mais inofensivo que ele pareça, ele merece a justa ira de Deus e o quanto o Senhor Deus o menospreza. É assim que você lida com o pecado. Lembre-se que, como disse outro autor, há uma fagulha do inferno em cada tentação. Thomas Brooks disse o seguinte sobre isso: o menor dos pecados é contrário à lei de Deus, à natureza de Deus, ao ser de Deus e à glória de Deus. Há mais mal no menor dos pecados do que na maior das aflições. Você pode imaginar o pior tipo de sofrimento que você vem enfrentar. Ele é incomparavelmente menor em termos de mal, comparado ao menor dos pecados. Como é que você lida com esse estratagema do maligno? Não trate pecado, por menor que ele aparente ser, como se fosse inofensivo, como se não fosse algo terrível contra Deus. Segundo lugar, segundo estratagema do diabo, o diabo impele persistentemente os homens a um pecado específico. Ele impele de forma persistente os homens a um pecado específico. Ele sugestiona pensamentos maus dentro da mente. Veja que eu não estou afirmando aqui, e nem mesmo os puritanos falavam isso, de que o diabo ele sabia exatamente o que se passava dentro da mente. O diabo não é onisciente, mas ele tem poder para influenciar as nossas mentes, sim. Ele influencia o entendimento com argumentos e promessas. Com persistência, ele insiste até que os homens venham a sucumbir, como Dalila fez com Sansão. Ele consegue insinuar ideias de tal forma que pareçam nossos próprios pensamentos, como Pedro, que agiu por seus próprios impulsos e se tornou emissário do diabo a Cristo. Sim. Você não se deparou com essa situação? Você está numa certa situação, um certo contexto, você não está nem pensando em nada pecaminoso e um pensamento vira à sua mente?
Sim, é certo que isso faz parte da sua natureza pecaminosa, sem dúvida, mas não tenha dúvida também que isso passa pela ação do maligno. Satanás também tem poder de fazer isso. Qual é a solução então? Rejeite as promessas do pecado. Thomas Brooks mais uma vez afirmou: Satanás promete o melhor, mas entrega o pior. Promete honra e entrega desgraça. Promete prazer e entrega dor. Promete lucro e entrega prejuízo. Promete vida e entrega morte. Mas Deus paga conforme promete, pois todos os seus pagamentos são feitos em ouro puro. Toda promessa do diabo é mentirosa. Toda promessa do diabo é mentirosa. Samuel Rutherford também falando sobre isso diz o seguinte: a guerra contra o diabo é melhor do que a paz com o diabo. Quando o cachorro é mantido lá de fora, ele uiva para voltar a entrar. Precisamos de determinação, pois aquele que deseja ser cristão precisa contar com oposição. A gente não pode imaginar que vai sair do Egito e não enfrentaremos perseguição, que o diabo, que Faraó não virá atrás de nós. Lembrai-vos, diz Thomas Brooks mais uma vez: vossa vida é breve, vossos deveres são muitos, vosso auxílio é grande e vossa recompensa é certa. Portanto, não desanimeis, permanecei firmes e persisti fazendo bem, e o céu os recompensará por tudo. É assim que você tem que olhar. Não veja os prazeres terrenos, carnais, que o diabo coloca diante de você como se fosse as melhores coisas do mundo. São passageiros e, na verdade, trazem desgraça, dor e morte. Rejeite isso. Com frequência, os puritanos citavam Romanos 16, 20, que diz: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Permaneça firme e o diabo fugirá de vós. Terceira estratégia: Satanás faz uma retirada estratégica por determinado tempo para nos afastar de nossa posição de força e segurança. Veja o quão ardil é isso daqui. Ele faz uma retirada estratégica por determinado tempo para nos afastar de nossa posição de força e segurança. Ele permite que tenhamos uma vitória momentânea para que o coração se encha de orgulho. Ele nos embala em um espírito de segurança e de uma autoconfiança tola. E isso vai trazendo soberba, orgulho aos nossos corações. Solução para isso: nós podemos vencer o diabo, como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, com sobriedade e vigilância cristãs. Os cristãos desse mundo, meus irmãos, você não deve viver como uma espécie de rico na corte de um rei, mas como soldados em um campo de batalha, numa guerra sem trégua. Não se engane, não se engane. Não ache que porque você tem obtido, e a gente às vezes se engana com isso, algum tipo de vitória sobre um pecado, a nossa santificação tem crescido em uma certa área, ou até de forma geral nós temos sido abençoados por Deus e cada vez mais assim, andando conforme a palavra do Senhor. Parece que o diabo não anda ao nosso derredor. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Que até esse movimento de voltar um pouco atrás é estratégico, como um inimigo se preparando para um próximo momento atacar de surpresa. Quarta estratégia: o diabo ele veste o mal com aparências falsas. Ele veste o mal com aparências falsas. Ele tinge o pecado com cores de virtudes, de maneira que a avareza se torna frugalidade. A indiferença adquire a aparência de moderação. Com desprezo, fala mal da bondade, tal qual um rosto amável que é visto num espelho quebrado. O diabo faz um esforço especial para dar uma ideia equivocada de Deus. Stephen Charnock escreveu sobre isso dizendo o seguinte: o diabo pinta Deus com suas próprias cores, apresenta-o como alguém invejoso
e maldoso como ele próprio. Foi exatamente o que ele fez para Eva lá no jardim. Ele atrai os homens para o erro doutrinário por meio de falsos mestres. A falsa doutrina procede do diabo. Como é que você lida com essa estratégia do Satanás? Você deve amar a verdade da Bíblia, amar a palavra de Deus. É assim que você vai se precaver contra essa artimanha. Thomas Brooks diz o seguinte: um homem pode legitimamente vender sua casa, terras e joias, mas a verdade é uma joia que supera a tudo em valor e não deve ser vendida. William Spurstow diz o seguinte: ao resistir às tentações, segui o modelo de Cristo. Observai a arma que Cristo escolheu para derrotá-lo e para resistir a todas as suas tentações. Com o seu poder, ele podia ter com facilidade repreendido e silenciado o diabo, assim como fez com o vento e as ondas. Mas como foi que Cristo fez com o diabo? Quando foi tentado por ele, ele usou a sua palavra. Por isso, estude as Escrituras. Obtenha traquejo na palavra, a fim de aplicá-la bem. Saiba usar a palavra e vivê-la principalmente. Se os poderes do diabo são tão impressionantes, você se depara com os poderes dele, seus ataques, seus enganos, falsas doutrinas, tão impressionantes como as muralhas de Jericó, que você tenha a consciência que os pregadores da palavra de Deus, aqui da sua igreja, o pastor da sua igreja, serve como uma trombeta de Deus para lançar por terra o reino do diabo. Você não precisa temer. Não precisa temer. Você tem a palavra de Deus em suas mãos. Você tem a pregação pública da palavra aqui para você ter todo o preparo contra a falsa doutrina. Em quinto lugar, o diabo seduz os homens com coisas legítimas. Ele seduz os homens com coisas legítimas. Com essa manobra, um ribeiro tranquilo levará mais barcos até a cachoeira do que corredeiras barulhentas, diz um puritano. Um outro diz que ele nomeou, na verdade, essas coisas legítimas como caçar, beber. Aqui é um autor citando. Na verdade, o que seriam essas coisas legítimas? Seriam coisas como caçar, como beber, treinar falcões, se divertir, comer, e até mesmo trabalhar arduamente. Nada disso é pecado em si. Nada disso é pecado. Essas coisas podem se tornar pecaminosas quando não têm limites e não estão de acordo com as normas da palavra de Deus. Sim, se você usar as coisas legítimas de uma maneira sem conformidade com a palavra de Deus, você peca contra o Senhor. E o diabo, ele é sagaz em fazer isso. E quantas vezes nós não usamos os argumentos como do tipo: eu só estou trabalhando. Eu só estou trabalhando. Há algum mal em trabalhar? Ou há algum mal em sair para me divertir? E eu não estou falando só com relação ao dia do Senhor, não. Estou falando com relação a todos os dias mesmo. Coisas legítimas que você pode fazer no dia a dia e ainda assim fazer de forma pecaminosa. Qual é a solução para isso? O certo puritano exortou que os que possuem pouco devem estar satisfeitos com isso e não almejar as riquezas. Pois, ao contrário do que muitos sonham, o mundo não é uma coisa tão desejável. Os que têm abundância também devem ter cuidado, pois andam no meio de armadilhas. Você precisa ser satisfeito, contente com o que Deus lhe deu e usar com cautela e moderação aquilo que Deus colocou em suas mãos, para a glória de Deus. Tende cuidado para não vos arriscardes com situações que deem ocasião ao pecado ou que vos levam à beira das tentações. Nossos corações, meus irmãos, são pólvora e, portanto, temos de ter cuidado com as fagulhas. Sexto lugar, os anjos caídos, atente-se bem a isso. Os anjos caídos exaltam, os demônios exaltam novas revelações e milagres, ao mesmo tempo em que rejeitam as Escrituras e os ministros comuns estabelecidos pela igreja.
O diabo pode aparecer como um anjo de luz, que afirma revelar novas verdades. Novas revelações apelam ao orgulho das pessoas, pois fazem com que pensem que estão mais próximas de Deus do que os demais. Isso te soa familiar? Não é exatamente assim que as pessoas nos nossos dias agem? Elas dizem: eu recebi uma nova revelação, eu tenho um poder, uma capacidade especial acima dos demais, e assim se orgulha, se acha melhor do que os outros. Sim, isso é bem característico do chamado movimento pentecostal, mas não somente lá. Todos que andam nessa mesma trilha de enxergar a possibilidade de novas revelações em nossos dias estão ouvindo o diabo. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? Jonathan Edwards, sobre essa questão, diz o seguinte: há outros espíritos que têm influência nas mentes dos homens, além do Espírito Santo. Somos orientados a não crer em todos os espíritos, mas a testar os espíritos para saber se procedem de Deus. Lá, 1 de João. Há muitos espíritos falsos que estão extremamente ocupados com os homens e com frequência se transformam em anjos de luz. E de muitas e impressionantes maneiras e com grande sutileza e poder imitam as operações do Espírito de Deus. Edwards inclui nessa classe de experiências os falsos consolos e alegrias e pavores e êxtases. O autor principal do que eu estou aqui trabalhando com vocês, William Spurstow, ele diz o seguinte: o diabo emprega sinais, maravilhas e milagres enganadores para fortalecer seus servos no mundo. E aqui eu não tenho tempo para explicar isso, fica para um outro momento, mas brevemente. Ele não realiza literalmente o que teologicamente seria um milagre, mas um falso milagre. Milagre só Deus pode fazer, mas ele apresenta sim falsos milagres. Outros puritanos advertiam e apontavam para a pessoa do anticristo como aquele que é chamado de o homem do pecado, que viria, e como de fato veio já por meio da força do diabo, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Thomas Menton lembrou que a maioria daqueles acontecimentos são meras fábulas, embustes infames e falsificações. Eu diria mais, todos são embustes e falsificações. Sim. A Bíblia fala de ação sobrenatural, que o próprio diabo, de alguma maneira, age, mas de forma enganosa. Lembre-se, por exemplo, dos magos de Faraó, que ali, de forma falsa, apresentaram aqueles prodígios. E quando o teste foi avançando, não continuaram a reproduzir o que estavam fazendo, denotando assim a sua falsidade. Cuidado com essa fala de novas revelações. Isso procede do diabo. 7º lugar, os demônios surpreendem ou chocam as pessoas com tentações. Levam as pessoas a pensar que ninguém mais experimentou tais tentações antes delas. Não é assim? Ninguém é tão tentado quanto eu nessa área. Ninguém passa por esse sofrimento tanto quanto eu. Ou então, são atraídos para pecados que jamais haviam imaginado que iriam fasciná-los. Ou fomentam a vergonha para que não contem a ninguém sobre as lutas. Como se o fato de você enfrentar esse problema, você ter vergonha disso, em momento algum você, quando precisar de ajuda, compartilhar com uma pessoa. O diabo até isso imprime em nossos corações isso, para que tenhamos vergonha e não tenhamos auxílio e ajuda de pessoas maduras, especialmente no caso da liderança da igreja, para aconselhar e lidar contra esses pecados. Qual é a solução? Solução para isso: presumir que estáis propensos a todo tipo de pecado. Não confiem nada a vossa constituição ou temperamento. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 13. Nenhum de nós está livre de tentações, nem enfrenta tentações ímpares. Não existe isso. Os crentes são tentados a pecar, mas são encorajados
a lutarem contra os seus pecados, no poder de Deus, com a armadura de Deus, e também, nesse processo, fazendo uso de irmãos mais sábios, experientes na fé, para lhe ajudarem contra essas tentações. Seja orando por você, orando com você, especialmente, é claro, isso você não vai falar para qualquer pessoa na igreja, mas eu friso, cristãos maduros, sábios, começando pela sua liderança. Você age assim e combate essa estratégia do inimigo. Não se isole. Não se isole, é exatamente o que o diabo quer. Você enfrenta um problema, uma tentação, uma luta, seja o que for, e você, com vergonha de falar ou por alguma outra razão, se esconde, não fala, e o problema vai te matando, vai te sucumbindo, e o diabo usando aquilo, e você não pede ajuda, não pede socorro. Não faça isso. Você está dando ouvidos ao diabo. Em 8º lugar, o diabo nos incentiva a enfrentá-lo com amuletos e objetos sagrados. Nos incentiva a enfrentá-lo com amuletos e objetos sagrados. Mas a palavra de Deus, ela rejeita esse tipo de coisa. Meus irmãos, o diabo ele não fica perturbado com água benta ou palavras mágicas, embora às vezes lhe conceda falso êxito a fim de estimular a superstição. Isso aqui é preciso demais. Eu já ouvi no contexto pentecostal a seguinte fala: espera aí, meu irmão, como é? Você está dizendo então que o diabo está expulsando o diabo? Está dizendo então que essa ação não foi de Deus, se o diabo saiu dali? Como é que pode? Ora, há muitas falas, e até mesmo documentado por parte da igreja de Roma, exorcismos feitos, usando de amuletos e de outras parafernálias, das insígnias do papado, do anticristo, dizendo que por meio desses instrumentos, e principalmente daquele sacerdote exorcista, se consegue expulsar tal demônio. E há essas supostas provas disso ter acontecido, do diabo ter se afastado, da opressão ter diminuído, pela ação daqueles homens com aqueles instrumentos. Ora, ninguém é mais sagaz em enganar do que Satanás. Ele pode sim conceder algum tipo de êxito falso para fomentar ainda mais a superstição, o falso ensino. Por quê? Se alguém acreditar que por meio de um amuleto, de um objeto, conseguiu repelir o ataque do maligno, acreditando nisso, o que vai acontecer? O falso ensino vai perdurar, vai ganhar mais força e vai se proliferar. E o diabo continuará tendo êxito naquele ponto. Qual é a solução? Qual é a solução? Não penseis que essas coisas assustarão o diabo. Em vez disso, erguei os olhos para Deus. Sede abundantes na oração. Como Bernardo de Claraval escreveu, as afirmações ou as tentações do diabo são ofensivas a nós, mas nossas orações são mais ofensivas a ele. Qual é a natureza da armadura aqui? A armadura que nos é dada em Efésios 6, 10 a 13, é de acordo com a natureza da batalha. A batalha não é física aqui descrita, a batalha é espiritual. Então não será com amuletos, com objetos, com coisas físicas que você enfrentará o diabo, mas com a oração e com todos os meios de graça que Deus lhes concedeu. É assim que você combate, é dessa forma. Em 9º lugar, o diabo ataca a consciência e a segurança dos crentes com argumentos falsos. Ele pode usar, por exemplo, de um silogismo falso, como: este pecado não pode permanecer num verdadeiro filho de Deus, mas permanece em ti. Portanto, tu não és filho de Deus. Quantas vezes você não escuta isso? Ainda que não audivelmente, mas lá no fundo do seu coração, não é verdade? Você comete um pecado, você proferiu uma mentira,
Você se excedeu com relação ao seu temperamento, ou você pensou alguma coisa que foi contra a palavra de Deus, e isso foi recorrente, e você diz: como eu posso ser um filho de Deus e ainda assim cometer este pecado e viver, ou melhor, cometer com alguma frequência esse pecado? Eu não posso ser filho de Deus. O diabo usa disso para atacar a nossa consciência. E ele insta os crentes a julgarem a si mesmos por falsos padrões. Por falsos padrões. Meus irmãos, a conversão verdadeira não é determinada pelo fato de ainda haver pecado em nós, mas se o pecado reina em nós. Ainda há pecado em nós. O mais santo dos homens, ainda há pecado nele. A questão é se ele reina em você. Devemos pôr o peso de nossa confiança em nossa própria justiça? Não, de forma nenhuma. Ela não pode suportar a severidade do julgamento divino. Você não pode confiar na sua própria justiça. E o diabo nos conduz a isso com as suas tentações. A nossa conversão, meus irmãos, não depende da perfeição de nosso trabalho. Não depende. Cristo, somente Cristo é perfeito. Somente Cristo obedeceu com perfeição. Não, isso não é uma permissão à indolência. Sejam indolentes, sejam relapsos, não se santifiquem. Não, a palavra de Deus exorta o contrário. Lute contra o pecado, mortifique o pecado, mortifique a carne, mas não confie e não dependa da sua justiça, mas de Cristo. De Cristo. Não ouça o diabo. Não ouça o diabo. Em 10º lugar, o tentador seduz as pessoas com a promessa de que podem se arrepender facilmente depois que pecarem. Meus irmãos, que estratégia terrível essa! A pessoa que comete o pecado, já de forma deliberada e até mesmo pensando sobre isso, já se preparando em relação a isso: eu vou pecar, mas não tem problema, eu vou me arrepender depois. Premeditadamente. O diabo usa isso contra nós. Thomas Brooks, dando a solução para isso, diz o seguinte: o arrependimento é uma obra poderosa, uma obra difícil, uma obra que está acima de nossa capacidade. O arrependimento é uma flor que não cresce no jardim da natureza. O arrependimento, meus irmãos, é uma graça magnífica da parte de Deus. Devemos reconhecer seu grande valor e desenvolvê-lo, sem pensar nele como algo garantido. Você se arrepende dos pecados? Se você se arrepende, é porque Deus te concede o arrependimento. É você quem se arrepende, mas Deus é quem soberanamente te concede o arrependimento. Você não pode confiar nisso como se fosse uma obra do seu coração, como se você pudesse por si próprio produzir arrependimento, e como se pudesse achar que sempre terá tempo de se arrepender. Pode não ter. Na verdade, quem vive assim, pecando sempre de forma premeditada, e entenda, isso não significa dizer que um cristão verdadeiro não possa em algum momento pecar dessa maneira. Estou falando de quem vive assim, pecando sempre de forma premeditada, já está com essa atitude denotando que não experimentou o arrependimento verdadeiro. Sempre premedita o seu pecado. Sempre diz: eu vou pecar assim e logo depois eu vou me arrepender, vou confessar a Deus e vou me arrepender desse pecado. Não é arrependimento verdadeiro. É no máximo algum tipo de remorso. No máximo. Não faça isso. Não confie nisso. É uma ilusão da serpente. 11º lugar, penúltimo. O diabo procura fazer com que nosso chamado como cristãos entre em choque com o nosso chamado a uma atividade profissional em particular. Ele nos insta a fazermos devocionais quando devíamos estar trabalhando e a trabalharmos quando deveríamos estar adorando a Deus. Que impressionante, não é isso? Impressionante. Peraí, então quer dizer que existe algum sentido em que seria pecado fazer devocional? Ora, se você foi pago, remunerado para fazer um serviço
e naquele horário, no lugar de estar trabalhando e ali honrando o seu patrão, o seu chefe, você está, e acima de tudo a Deus, você está fazendo outra coisa, seja ela qual for, você está roubando. Está roubando. Então, quando deveria trabalhar, você está evangelizando? Fazendo devocional? Não. É hora de trabalhar. O contrário também. É hora de adorar, de servir a Deus, de prestar culto a Deus. Não é hora de trabalhar. Solução para isso. Os crentes são convocados à diligência e à dedicação em seu chamado. Da mesma forma como um pássaro está muito mais seguro contra um ataque quando está voando do que quando está sentado numa árvore. Certo autor disse o seguinte sobre isso, outro puritano: se não estás fazendo alguma obra para Deus, se não estás bem empregado em alguma coisa boa, o diabo sempre estará pronto para te empregar. Sempre. Sempre. Além disso, os puritanos também recomendavam a guarda do dia do Senhor como um equilíbrio entre trabalho e adoração. Veja a sabedoria divina aqui manifestada de forma tão perfeita. Trabalho e adoração são combinados, casados de forma bem equilibrada no quarto mandamento. O quarto mandamento que fala sobre a guarda de um dia em 7, a guarda do dia do Senhor, santificado por Deus, abençoado por Deus, também fala do trabalho. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. O nosso Catecismo Maior, na pergunta 121, afirma que um dos motivos do decálogo dizer lembra-te do dia do Shabá é que Satanás se esforça com seus instrumentos para apagar a glória e até mesmo a memória dele, a fim de introduzir toda irreligiosidade e impiedade. Isso é o nosso catecismo falando. O diabo tenta apagar. Por isso que a palavra de Deus diz: lembra-te. Te lembra alguma coisa? O problema que o esquecimento traz para nossas vidas? Esquecimento pode trazer até mesmo morte. Morte, inclusive, espiritual. Em 12º lugar, o diabo leva os homens de um extremo ao outro. De um extremo ao outro. Ele empurra o pêndulo dos crentes do pecado da arrogância para o desespero com o pecado. Da negligência com os deveres religiosos para um rigor tão tirânico que faz muitos gemerem sob seu peso. Ele leva os homens a reagirem contra uma heresia mediante a aceitação do erro contrário. O maligno agrava as feridas causadas pelo Espírito Santo. Ele apanha situações de convicção legítima de pecado e acrescenta-lhes pavor e terror, a fim de instigar os crentes a resistir ao remédio do Evangelho, em vez de receber o consolo correto. Solução para isso: a fé deixa de lado ambos os extremos e recebe a Deus de acordo com as normas da sua palavra. Nós devemos considerar solenemente que Deus é tão justo quanto misericordioso. Não devemos de forma nenhuma abusar da sua misericórdia para não desencadear o seu juízo sobre nós, mas também, por outro lado, precisamos crer na sinceridade e fidelidade de Deus em suas promessas do Evangelho, da sua graça para com aqueles que se arrependem dos seus pecados e a sua bondade para com aqueles que desonram mesmo o seu nome quando assim se arrependem deste pecado. Stephen Charnock, mais uma vez, diz o seguinte: qual é o motivo de não irmos até Ele quando nos chama, mas de imaginarmos secretamente que Ele tem uma atitude malévola, que não é sincero no que fala, mas que Ele quer zombar de nós em vez de nos receber? Não é assim muitas vezes? Você pecou contra o Senhor e assim no seu coração vem esse sentimento de dúvida contra Deus. Não apenas como se Ele não fosse lhe perdoar, mas até mesmo como se houvesse uma maldade do ser de Deus. Como se Deus tivesse prazer no seu sofrimento, até na sua queda, atribuindo a Deus culpa pelo seu decreto até mesmo. Tudo isso faz parte das ações do maligno. 12 estratégias
do diabo, pelo menos 12 aqui. Mas observe, todas elas têm em comum aqui a mentira, o engano, a ilusão, que é feita por este ser espiritual. O versículo 12 diz, na sequência: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe agora aqui a razão do caráter urgente dessa admoestação do apóstolo Paulo. Aqui está descrito para nós: a sua luta, meu irmão, não é contra as enfermidades físicas e mentais, em última instância, não é contra homens de carne e osso. A sua luta principal, a sua luta é contra o diabo e toda a hoste maligna, contra os demônios. Essa é a sua luta. Veja que nossos catecismos, sim, reformados, presbiterianos, enfatizam essa verdade. O nosso catecismo maior diz que o homem caiu pela tentação de Satanás, na pergunta 21. Na pergunta 27, é dito que a queda levou os homens à terrível condição de escravos de Satanás. Na pergunta 48, a humilhação de Cristo foi um estado de conflito com as tentações de Satanás. Percebe? O nosso catecismo fala também com alguma frequência, alerta acerca desse embate, dessa guerra que nós travamos. Jonathan Edwards, ele afirmou que o conhecimento notável que o diabo tem de Deus, da criação e da providência, se deve ao fato de ele ter sido educado no melhor e no maior seminário teológico de todos os tempos, o céu dos céus. Percebe? Você está lidando com um adversário que é superior a você, é mais poderoso do que você, e que tem muito mais conhecimento e experiência do que você tem. É contra esse adversário e os seus asseclas que você luta, que você guerreia. Comentando esse texto, esse versículo 12, o puritano chamado Isaac Ambrose disse o seguinte: veja o que ele fala sobre os principados aqui descritos. Os principados, ele diz o seguinte: o diabo governa o mundo inteiro e é chamado de príncipe deste mundo e Deus deste século. Em sua justiça, Deus deu a Satanás permissão para prevalecer sobre os filhos da desobediência e dominá-los. Os poderes aqui descritos, veja, as potestades citadas, ele diz o seguinte: os demônios estão cheios de um grande poder, são capazes de controlar as forças da natureza, como relâmpagos e ventos, como se vê lá em Jó capítulo 1, os corpos de animais e até mesmo homens. Podem afligir os crentes com enfermidades, como se vê lá em Jó também e em Lucas 13. Podem despertar fantasias ou imaginações nos homens, injetando neles pensamentos ou trazendo à mente lembranças lascivas. Dessa forma, insuflando a tendência à ira, o orgulho, a cobiça e aos desejos carnais. Em seguida, ele fala sobre os dominadores deste mundo tenebroso. Diz o seguinte: aqui ele descreve 3 partes, na verdade. Primeiro, a duração desse domínio é desde o período da queda de Adão até a vinda de Cristo. O diabo exercerá esse domínio, lembrando, debaixo da soberania de Deus. Em segundo lugar, esse domínio também se refere à sua localização, que é a terra, em contraste com os céus. E em terceiro lugar, você também tem aqui a menção aos seus súditos, que são aquelas pessoas em trevas, que vivem escravas do pecado, da sua ignorância. E em quarto lugar, ele fala sobre o último que contra as forças espirituais do mal, a impiedade espiritual. Ele diz o seguinte: na condição de espíritos, os demônios podem nos atacar invisivelmente em qualquer lugar e a qualquer hora, e objetos físicos são incapazes de nos proteger. Eles são espíritos ímpios e maldosos. E a sua principal tarefa, do diabo, é levar, juntamente com ele, almas à condenação eterna. Veja que o texto termina assim, o versículo 12, nas regiões celestes. Você lembra do capítulo 1 de Efésios?
Nós nos encontramos com Cristo nas regiões celestiais. Você, crente, nesse exato momento, pela união que você tem com Cristo, você já está com Cristo nas regiões celestiais. O que Satanás faz, juntamente com os demônios, é tentar nos afastar do céu. Querer acabar com a nossa visão celestial. Nos impedir de chegarmos lá. Fazer com que a gente deixe de contemplar a Deus e a sua glória. Deixemos de olhar e assim nos assegurarmos da confiança que nós temos em comunhão com Cristo. Perder isso de vista. E nos arrancar essa esperança. É esse tipo de guerra que você trava todos os dias da sua vida. E você vai travar até o último dia da sua existência. É contra esses seres aqui. Versículo 13, Paulo conclui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero que você note aqui o quanto o apóstolo Paulo está sendo incisivo aqui. É um mandamento breve e abrupto. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: não permitam que o inimigo de vossas almas encontre em vocês indefesos. Tomem sua armadura, façam imediatamente, sem hesitação, nem perda de tempo, e tomem a armadura completa. Agora, tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Ele vai descrever no versículo 14 em diante ainda, cada parte da armadura, como veremos. Mas já agora, de cara, eu quero que você guarde isso no seu coração. Por que é que Paulo começa no versículo 10 e 11 falando da armadura, para você se revestir dela, e no 13 ele repete isso e enfatiza de forma incisiva, pelo que ele descreveu, meus irmãos. Olhem para o vosso inimigo, ou para os vossos inimigos, o diabo e os demônios. Quando você conhece bem a natureza dele, os seus ataques, o que é que eles são e o que é que eles fazem, você não tem como fazer outra coisa a não ser obedecer diretamente a esse mandamento: tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura. E ele ainda dá o propósito ainda no versículo 13, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que dia mau é esse, pastor? Talvez você se pergunte. O dia de duras provas. Os momentos mais críticos da sua vida. Quando o diabo e os demônios lhe assaltarem com maior veemência. Veja, é todo dia, toda hora, sempre preparado. Mas há dias que são mais terríveis. Você sabe disso, não sabe? Há dias em nossas vidas, nessa caminhada cristã, que a tentação ela vem mais forte. Que nós nos encontramos nessa circunstância como se a gente fosse sucumbir. Não é assim? Não é assim com você? Há momentos em que a batalha parece mais renhida, e de fato ela está mais renhida. Ela é mais difícil, ela é mais dolorosa. Portanto, está aqui, a Bíblia diz isso, ela reconhece isso, para que possais existir no dia mau. Todos os dias, mas principalmente no dia mau. Naquele dia que você parece que vai largar tudo, vai abandonar a fé, vai, como dizem aí fora, chutar o balde, todas as coisas. Revista-se da armadura de Deus, principalmente para esse dia. Principalmente para esse dia. Meus irmãos, os soldados aqui referidos são descritos como que vestidos para a batalha e lançados à luta. A ideia aqui é tanto de estar preparado na defesa, como também para atacar. Como assim para atacar? Pense no contexto do apóstolo Paulo. Paulo, como ministro da palavra, e de forma mais específica, um ministro que era itinerante, que proclamava a palavra em lugares distintos, ele estava assim atacando e saqueando o reino das trevas. Havia esse movimento como soldado de Cristo de ofensiva, de ir para cima. Então há um sentido em que também nós estamos fazendo isso.
Não somente os ministros da palavra, mas todos os crentes, batalhando pelo reino de Deus, pelo seu avanço, em oração, em testemunho do Evangelho, ajudando, contribuindo para o progresso do Evangelho financeiramente e assim por diante. Então você combate nessa batalha contra o diabo, contra os demônios, também de forma a atacá-los. Mas a defesa também está presente aqui. Você também deve se defender. Está preparado contra os ataques do diabo. O que Paulo está falando aqui é que a nossa luta, ela deve ser, por assim dizer, com violência, com grande força, contra esses inimigos. Chegando à próxima conclusão já, meus irmãos, eu quero lembrar de algumas coisas. Armas que são a confiança em méritos humanos, ou na sua erudição, na sua perspicácia mental, na reclusão do mundo, como monges fizeram no passado, na invocação dos santos e anjos, ou na teoria de que o pecado, a doença e o diabo não existem, não tem nenhum valor no dia mau. A ordem é clara: se vistam da armadura completa de Deus, que é forjada por Deus e fornecida por Ele mesmo. Eu quero concluir agora de fato, lhe lembrando e consolando seu coração acerca da garantia da vitória. O mais importante, meus irmãos, é que no mundo de anjos e demônios, os puritanos, eles conduziam o crente para Cristo, que é o capitão vitorioso contra todas as forças do mal e o Senhor dos exércitos dos céus. John Downey escreveu o seguinte: se de fato considerássemos apenas a força de nossos inimigos e nossas próprias fraquezas, poderíamos muito bem ficar desanimados de encarar esse combate. Mas se erguermos nossos olhos para o nosso grandioso capitão, que é Cristo, cujo amor por nós não é menor do que seu poder, sendo infinitos, tanto um quanto o outro, não há motivo para duvidar. Ele já venceu nossos inimigos. Nosso Salvador despojou principados e poderios e os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Os puritanos afirmavam que Cristo era a semente, a descendência da mulher que feriu a cabeça do diabo, com sua morte expiatória, sua ressurreição vitoriosa e seu juízo final. No dia do juízo, Satanás e a sua semente serão expulsos para sempre. Nunca mais o diabo vai perturbar a semente da mulher. O vencedor, Cristo Jesus, apanhará a antiga serpente e a jogará no abismo. O esmagamento da cabeça de Satanás estará então completo. O acusador dos irmãos não mais acusará. A igreja militante se tornará a igreja triunfante. Todo o mal estará para sempre do lado de fora das muralhas dos céus, e todo o bem estará do lado de dentro. Essa é a sua esperança nessa noite. Talvez você diga assim: pastor, mas é tão difícil. A minha jornada cristã está tão complicada. As batalhas que eu tenho enfrentado, eu tenho pouco tempo de fé, mas as tentações, as estratégias do diabo são tão grandes contra a minha vida, tentam assaltar a minha fé. Pastor, então eu que já tenho uma vida longa de caminhada com Cristo, quantos ataques eu já tive que enfrentar no meu casamento, também na criação dos meus filhos, na igreja local, no meu país. Eu quero desistir. Essa é a minha sensação, essa é a minha vontade muitas vezes. Pois escute, pois Cristo fala pela sua palavra nessa noite a você. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Falta pouco. Falta pouco. Cristo está nos conduzindo para a Canaã celestial. Ele está nos conduzindo para a sua terra prometida, para a sua presença gloriosa. Portanto, nem o diabo, nem os demônios, nem o pecado, nem o mundo podem lhe derrubar. Se você estiver revestido da armadura de Deus, com o capitão da sua salvação à sua frente, ninguém pode lhe deter. E ainda que no meio do caminho você caia, que você venha a ceder à tentação pontualmente, o próprio Cristo estende a mão para você nessa noite e levanta você mais uma vez. E novamente diz: filho meu, caminhe juntamente comigo, eu estou à sua frente. Eu sou o teu amparo, eu sou o teu escudo,
Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. No dia mau, eu estou contigo. Eu estou contigo. Creia nisso. Não creia nisso como palavras vindas da mente de um homem, mas da mente do Altíssimo, que é revelado na sua palavra. Creia nisso e descanse no capitão da sua salvação. Nossa segurança não está simplesmente no fato da armadura que nós vestimos, mas porque o guerreiro divino se revestiu com ela. Ele colocou a sua armadura. Lembra da batalha de Davi com Golias? Você já ouviu isso certamente. Você já leu esse texto e já ouviu a explicação, pelo menos alguns aqui já devem ter ouvido. Mas deixe-me fazer mais uma vez. Você acha mesmo que você está ali naquela história como Davi? Todos nós somos aqueles covardes. Todos nós somos aqueles que não foram para a batalha, que não poderiam ir para a batalha. Cristo, o filho de Davi, vai à frente. E é Ele quem coloca por terra o gigante. É Ele quem destroça, quem arrebenta com o reino do diabo. Quem arranca a cabeça da serpente com a sua espada. É Ele quem faz isso. E depois de garantir a vitória, aí sim somos nós. Como aqueles que vão para cima dos demais inimigos. Essa imagem que você tem que ter na sua mente. Cristo já é vitorioso sobre o diabo, sobre os demônios, sobre todo o mal, pela sua obra consumada. Ele já é vitorioso, ele já garantiu a vitória. Você já é vitorioso. O que você faz agora é se revestir dessa armadura de Cristo, do próprio Deus, e como alguém que é vitorioso em Cristo, caminha contra esses adversários, avançando no reino do nosso Senhor e Salvador. Revistam-se da armadura de Deus, para que possam lutar contra todas as estratagemas de Satanás. Que Deus os abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, fiquemos de pé, orando ao Senhor e em seguida louvando ao seu nome. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi aqui proclamada. E pedimos a ti, Senhor Deus, que no poder do teu Santo Espírito aplique também nossos corações. E que com o teu consolo, o teu conforto, a edificação do Senhor e ao mesmo tempo a tua demonstração, saiamos daqui, Senhor Deus, ainda mais cheios de ti e cientes da nossa batalha, mas revestidos da tua armadura. Em nome de Jesus. Amém.